Fala Fiel, nesse vídeo eu vou trazer aqui atualizações de hoje do Timão, mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo do canal. Deixe o seu like no vídeo, ele é muito importante e ajuda bastante no crescimento do canal, tá bom galera? Dê essa força e bora pro vídeo. Galera, eu quero falar aqui um pouco da entrevista que o diretor do Sub-23 do Corinthians deu à Gazeta Esportiva. Como sabemos, o Sub-23 é uma categoria muito questionada, para a maioria dos torcedores não era para existir. E eu, como torcedor, penso da mesma forma. Segundo o diretor do Sub-23, conhecido como Jassa, a folha salarial de todos os jogadores da categoria não chega a R$200 mil por mês. A Fiel subiu a hashtag Queremos Transparência e ficou nos Trend Topics do Brasil lá no Twitter durante a noite de ontem. A Fiel torcida, é claro, cobrando transparência da diretoria. Segundo o diretor do Sub-23, o Corinthians não gastou um centavo com as contratações. Todos vieram de graça. Veio de graça, tudo bem, mas o Corinthians agora está gastando com salários. Ele continuou dizendo que mais de 90% dos atletas do elenco têm os direitos econômicos totalmente ligados ao Corinthians e reforçou o fato do custo mensal com a categoria ser irrisório para o Timão. Ele continuou dizendo que o Sub-23 tem 31 jogadores, alegando que a maioria fica pouco tempo. Tá, mas mesmo ficando pouco tempo, tem que pagar salários. Por fim, o diretor defendeu a manutenção da categoria Sub-23 e usou as últimas revelações que despontaram na equipe principal, como, por exemplo, se referindo ao Rony, ao Xavier e ao zagueiro Raul Gustavo. Segundo ele, a categoria vai fazer o Corinthians evitar perder jogadores como perdeu no passado, dando o exemplo do Everton Ribeiro e o William Arão, que hoje estão no Flamengo. Na minha opinião, mesmo ele explicando, ainda não vejo a necessidade do Sub-23 existir. Se a ideia da categoria é não perder jogadores e fazer esses jogadores chegarem preparados ao profissional, como que o Corinthians foi contratar, por exemplo, o Jonathan Cafu? Será que no Sub-23 não tem nenhum atacante que jogue pelas beiradas? Ele disse que tem 31 jogadores, mas, segundo o site Meu Timão, são 40 jogadores. E o Figueirense recentemente devolveu um jogador que estava emprestado ao clube para o Sub-23 do Corinthians. Se o cara não serviu para jogar no Figueirense, com todo respeito, será que vai servir para jogar no Corinthians? Se o Sub-23 tem poucas competições a disputar, por que contratar tantos jogadores? Se algum jogador já estourou a idade para ficar no Sub-20, tudo bem, se ele é bom, deixa lá no Sub-23, se essa é a ideia da categoria. Mas tem jogadores que saíram do Sub-20 e não tem espaço no Sub-23. E o Corinthians continua contratando mais e mais jogadores. A folha salarial pode ser baixa, mas coloca isso no ano. Quanto o Corinthians não gastou com a categoria, além do 13º de todos eles. Enfim, se não querem acabar com o Sub-23, tudo bem, mas para que 40 jogadores em uma categoria que quase não tem competição? Se não tivesse esse monte de jogadores, que a maioria não vai subir para o profissional do Corinthians, o clube teria uma economia e conseguiria pelo menos pagar os salários dos funcionários que receberam só 50% do salário esse mês. O Corinthians oficializou na última quarta-feira a correção do déficit do clube no balanço de 2019. O valor que anteriormente era de 177 milhões de reais, agora é de 195,4 milhões de reais. A votação das contas foi adiada para depois das eleições no Corinthians e, enquanto isso, com toda essa dívida, o Corinthians informou que o Andrés
Andrés pediu licença do cargo de presidente do Corinthians e o cargo será assumido provisoriamente pelo vice-presidente do clube. O motivo, segundo a nota oficial, é pelo fato do Andrés estar no dia a dia do departamento de futebol profissional. A ideia é sair um pouco de cena, isso na minha opinião, e depois voltar para trazer a bomba que ele disse que já sabemos, que são os acordos com a Odebrecht e a Caixa. Pelo menos esperamos isso. A ideia também do Andrés é fazer uma homenagem a cada um dos seus vices, deixando que os dois atuem como presidente na reta final do seu mandato, ou seja, que bela homenagem! Deixou um pepino na mão do vice para ele administrar. E também o Andrés vai trabalhar internamente na campanha do Duílio, mas nada disso será o suficiente para a torcida do Corinthians esquecer o déficit de 195 milhões de reais do balanço de 2019 que ele está deixando no clube. Dois jogadores podem estar voltando ao time titular do Corinthians no sábado contra o Atlético Mineiro. Estou falando aqui do Jô e do Cantilho. O Cantilho ainda não foi titular sob o comando do Mancini e foi pouco utilizado pelo treinador até o momento. Desde que chegou ao Corinthians, o volante nunca havia ficado tanto tempo sem ser usado como titular, nem quando ele contraiu o coronavírus. Foram 7 jogos afastado quando esteve isolado e recuperou-se da doença. Com a suspensão do Xavier, o Cantilho tem grandes chances de começar jogando no sábado. O Jô está recuperado e pronto para o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. Quem afirma é o próprio centroavante. Ele estava com uma contratura muscular na panturrilha direita e perdeu os últimos 6 jogos do Timão. É claro que o Jô está à disposição para o jogo, mas está sem ritmo, obviamente. Mas mesmo assim, eu acredito que a presença dele no ataque será muito importante para o Corinthians. E ainda sobre esse jogo de sábado contra o Atlético Mineiro teve 2 casos confirmados de Covid-19 nos últimos dias e os jogadores todos serão testados hoje para ver se tem mais alguém contaminado. Um risco muito grande para os demais atletas do Atlético e também para os atletas do Corinthians, próximo adversário. Segundo informação do UOL, o Corinthians tem interesse no jogador Pedro Bicalho do Cruzeiro. O jogador está sendo desligado do Cruzeiro por causa de problemas extracampo. Além do Corinthians, outros clubes brasileiros têm interesse, além de clubes do mundo árabe. O Corinthians analisa, é claro, a situação do jogador, ou seja, o Corinthians está interessado em mais um jogador com problemas extracampo. O Corinthians já tem o Luan, o Otero, o Casares e um que foi contratado aí recentemente, que já foi até do Santos e está no sub-23 do Corinthians. Todos eles já tiveram problemas extracampo. Parece que o Corinthians agora virou centro de recuperação de jogador. É isso, galera, são essas as informações. Deixa o seu like, deixa a sua opinião aí nos comentários, que ela é muito importante, e vai Corinthians!